Olá! O conteúdo a seguir mostra o comparativo entre duas pessoas diferentes, mas que possuem algo em comum, a autoridade sobre suas conquistas. Peço-lhes que aproveitem nossa mensagem e que consigam absorver nossa ideia. Mas lembre-se, não existe uma conclusão exata. O que existe é o seu entendimento. Como você levará isso para a sua vida e o modo que irá compartilhar. Bom vídeo! Boa tarde, Flaviana, tudo bom? Flaviana, você poderia nos contar um pouco sobre a sua vida, como, por exemplo, qual profissão exerce, há quanto tempo trabalha neste ramo, e o tipo de personalidade que gosta de fazer, que não gosta? Então, eu sou administradora de empresa, trabalho nessa área há 13 anos. Há 13 anos. Eu sou uma pessoa bastante dedicada, sou focada, exigente, às vezes chata, mas assim, eu sou bem tranquila, eu gosto do que eu faço. Não era o que eu queria quando eu comecei, mas enfim, né, a gente acaba se ajustando, né, com o mercado, com a necessidade, enfim. Foi o que apareceu e foi a oportunidade que eu aproveitei. Boa tarde, Anselmo, tudo bom? Bom, boa tarde. Você poderia nos contar um pouco sobre sua vida? Como, por exemplo, qual profissão exerce, há quanto tempo trabalha neste ramo, tipo de personalidade, o que gosta de fazer e o que odeia fazer? Então, eu tenho a formação em Ciências Biológicas, bacharel em Licenciatura, faço pós-graduação em Vigilância Sanitária Alimentar, né? Trabalho no ramo da educação, sou professor, dou aula e também trabalho com o projeto Jovem Aprendiz, que é a inserção de jovem ao mercado de trabalho. Há quanto tempo você trabalha neste ramo? Um jovem aprendiz há 3 anos. Eu acredito que eu seja um cara extrovertido, né, foco nos momentos necessários. Acredito que sou uma pessoa que consiga interagir em vários ambientes. Eu gosto de ver televisão, gosto de sair, gosto de estudar, gosto de estar sempre bem informado, gosto de malhar. O que eu não gosto de fazer? Acho que eu não gosto muito de... Tem muitas coisas que eu não gosto, mas se eu puder classificaria... Acho que não gosto muito de dormir, não gosto mais de estar acordado. Flaviana, dizem que a melhor época é a adolescência, por causa das aventuras, das possibilidades de maior acesso a novas experiências e tudo mais. Mas há quem diga também que é a pior época, por ser um período que se tem para escolher a vocação. E geralmente, não é todo adolescente que sabe exatamente qual profissão seguir. Você, em algum momento, ficou em dúvida sobre qual exercer ou sempre almejou a profissão que exerce hoje? Eu tinha uma vocação para a área humana, né? Mais exatamente fisioterapia, eu gostava. Então eu fiz o curso, gostei, fiz estágio, só que eu não tinha emprego. E o negócio era emprego, dinheiro. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na área de administração, mas a minha vontade sempre foi fazer fisioterapia. E não me arrependo de ter feito administração, de estar nessa área hoje. Mas eu tenho uma vontade ainda de fazer, sei lá, quando eu ficar mais velhinha, montar alguma coisa assim para trabalhar com isso. Porque na época eu pegava muito a parte de massagem facial, corporal, fazia mais tratamento com pessoas com AVC, então eu gostei disso. Então eu tenho vontade de voltar a fazer e tentar trabalhar com alguma coisa assim mais própria, não para terceiros. A biologia foi a minha terceira opção, não foi a primeira.
Eu sempre sonhei em fazer história. Mas na biologia eu encontrei a história, né? E trabalhando nesse ramo com os jovens, né? A gente acaba sendo um contador de história também. Então acredito que eu traga, né? Apesar de não ter essa qualificação, eu traga isso para mim. Quanto à adolescência, ser o pior ou o melhor momento, isso depende de cada pessoa, de cada educação. Ela pode ter os seus momentos bons, tem os seus momentos ruins, mas eu acredito que a melhor fase é a fase adulta, é quando você tem uma melhor consciência e você tem possibilidade de adquirir recursos para ter essas experiências, né? Que é as escolhas que a gente começa a pensar na adolescência, como profissional e enfim. Na adolescência a gente já tem a chance de estar errando, mas aliás na vida toda a gente tem a chance de estar vendo e revendo o que a gente quer para a nossa vida. Acho que se classificar em conceitos etários não é muito inteligente. Dependendo das condições financeiras de cada família, alguns não possuem tantas dificuldades que outros na hora de realizar um curso de aperfeiçoamento ou até mesmo de graduação. Você chegou a fazer faculdade, Flaviana? Seu ensino foi de rede particular ou pública? Particular. Houve alguma crise, algum problema com relação ao custo da faculdade? Houve. Quem não tem crise? Eu tive sim, porque quando eu comecei a fazer o meu curso, eu não tinha uma renda fixa, então quem me ajudava era minha mãe, né, e minha avó, morava com os meus avós, então quem me ajudava era minha mãe e minha avó, então é um negócio bem desesperador, né, de todo mês você tem que ficar, mãe, dá dinheiro, mas graças a Deus eu consegui arrumar emprego 3 meses depois de já estar cursando a faculdade, consegui pagar metade da minha faculdade, não pagava tudo porque não dava, mas graças a Deus a minha família me ajudou bastante. A minha faculdade foi de bolsa, foi particular, eu ganhei 100% de bolsa, uma prova da faculdade, enfim. Isso na licenciatura, quando chegou no bacharel, tive que pagar uma porcentagem, mas não muito grande. Acho que é uma questão de informação. Hoje há muitas possibilidades de você se inserir, né, na universidade, não sendo pública e também não tendo um gasto muito grande assim. Hoje as oportunidades são bem melhores. Eu acredito que hoje a grande maioria da população tem assim a oportunidade de estar inserido numa universidade. Sabemos que hoje, graças ao que você viveu e se esforçou para alcançar, possui uma estabilidade mais segura, por causa das experiências e tudo mais. Se eu pedisse para você apontar a maior dificuldade que já passou, com relação ao mercado de trabalho, qual você compartilharia conosco? A maior dificuldade do mercado é você estar atualizado. Então, você tem que estar atualizado, porque senão o mercado não te aceita, senão você não é suficiente para atender aquela demanda. Então, a minha maior dificuldade era essa, que nem sempre eu tinha o dinheiro para investir em algo que pudesse agregar valor para mim e para aquilo que eu estava investindo. Então, essa foi a minha dificuldade. Acredito que o primeiro emprego foi difícil, né? Sendo muito jovem, apesar que a primeira experiência de emprego mesmo foi no quartel, então não foi tão difícil assim, mas ao sair do quartel, né, a gente tem aquela incerteza do que fazer, para onde ir, e aí e fazer um currículo, como fazer um currículo, estava adaptado ao que eu vou fazer, né? E aí é sempre muito difícil, né? Ter o que escolher, o que fazer, para onde eu quero trabalhar, a gente fica meio na indicação, fica um pouco na sorte e agarra a primeira oportunidade que a gente tem. Suponho eu que você deva ter passado por mais de um emprego para chegar até aqui, não é mesmo? Não. Não só teve um emprego na sua vida? Meu primeiro emprego foi aqui e eu tô aqui até hoje. Eu comecei como estagiária, pintou uma vaguinha para estágio, eu entrei. Foi quando eu comecei a fazer minha faculdade. Então,
Meu primeiro emprego. Qual foi a coisa mais bizarra que você vivenciou aqui dentro, ou até mesmo no começo, assim, pra entrar aqui, assim? Mais bizarra? Teve alguma? Não teve. Entendi. Nada de tão anormal. Bom, o primeiro emprego após o quartel, vamos dizer assim, né? O quartel foi coisas bem bizarras, mas trabalhava com telemarketing e com financeira, né? Tinha que recuperar dinheiro. E aí era o nome das pessoas e as histórias que as pessoas nos contavam, né? Tipo, o nome, né? Como é que eu vou falar com uma pessoa que se chama Maria da Boa Morte? Né? E continuar como jovem ainda, um diálogo com ela, a pessoa me contar que estava no assalto num ônibus na Ponte Rio-Niterói e quando se deu por si estava no hospício, né? Como continuar tendo um diálogo com isso, né? Tipo, apertava o mudo lá, né? E começava a rir, e até chamava os colegas dava para entrar na ligação para ficar ouvindo aquelas histórias e tudo, né? Era bem divertido. Agora, chega dessa coisa séria, vamos falar de coisa boa, Fabiana. Há alguma amizade que tenha feito lá no começo da sua jornada de mercado de trabalho que tenha durado até hoje? Tem grandes amigas que trabalharam aqui comigo, que também ainda estão aqui na Araújo Abreu. E graças a Deus, a gente sempre, quando dá, a gente se encontra, bota os papos em dia, fala da empresa, que é o mesmo assunto, né? Um assunto em comum. Então, graças a Deus, eu tenho grandes amizades aqui, ainda hoje. Não. As amizades, elas de trabalho, muitas, acredito que na maioria das vezes elas são perecíveis, né? Elas são do ambiente de trabalho, né? Eu gostaria de ter continuado com várias amizades, mas a situação de ir buscar, cada um vai buscar a sua carreira, vai buscar os seus objetivos de vida, né? Isso vai distanciando as pessoas. Não digo só no mercado de trabalho, né? Mas até os amigos de infância você acaba perdendo. Mas é bem difícil, né? Acho que eu consigo mais ter amizades com os da questão escolar, né? Faculdade, segundo, primeiro grau, do que mesmo um amigo de trabalho. Não tenho contato com nenhum de onde eu trabalhei, não sei os atuais mesmo. Você se sente satisfeita com o seu hoje? Satisfeita não, porque eu quero mais. Eu tenho buscado por isso, vou continuar buscando, porque o meu desejo é alcançar outros patamares. Mas há algum tipo de arrependimento? Não me arrependo do que eu fiz. Me sinto muito satisfeito porque hoje eu tenho a plena consciência que eu faço o que eu gosto, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de formação, informação. Então eu acredito que hoje eu acertei, né, naquilo que eu me propus a fazer. Quando eu entrei para a área educacional, eu acertei bastante, porque é onde que eu me realizo, onde que eu vejo, além, né, da questão do objetivo pessoal, é onde eu vejo eu colaborando de uma certa forma para o mundo. Eu acredito que o trabalho, a nossa escolha profissional, ela tem que ter uma colaboração para o mundo, tem que ter uma colaboração para o social, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da nossa sociedade. E acredito que no meu trabalho eu tenho essas oportunidades, tá trabalhando esses desenvolvimentos, tanto sociais quanto humanos. Se você voltasse a ser adolescente nesse exato momento, mas sem perder as suas memórias de toda a sua trajetória de vida, você escolheria outro caminho, outra profissão, ou seguiria exatamente no mesmo caminho? Eu seguiria outra profissão. Eu faria o que é a minha paixão. Eu gosto muito de administração, aprendi muita coisa, absorvi muito conhecimento, mas eu gosto muito de fisioterapia. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria seguido por esse caminho. Se chegar no final da sua vida e você não tiver exercido a função que você tanto almejou, você ficaria triste? Não ficaria triste. Porque eu sou feliz com o que eu faço.
eu seria professor de história. Mas eu posso ainda ser, se eu quiser. Mas eu estou satisfeito, acho que eu não voltaria. Um dos problemas de ingressar no mercado de trabalho é a falta de experiência para os adolescentes. Os jovens são um dos mais prejudicados por terem essa carência de experiência. As pessoas cobram profissionais qualificados para suas vagas, gerando desemprego de jovens e até mesmo recém-formados, de ensino médio ou superior. Você poderia opinar sobre a ideia de empresas serem menos rigorosas com relação à busca de grandes qualificações e abertura das portas àqueles que não as têm? Hoje, eu acho que o mercado está até um pouco mais flexível. Na minha época, não sou tão velha assim não. Alguns anos atrás, o mercado de trabalho era muito mais exigente. Então, tipo, quando eu comecei na idade de vocês, eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo de começar como jovem aprendizes, de ter uma oportunidade quando você não tem conhecimento de nada. No meu tempo, eu tinha que saber alguma coisa. E como eu ia saber se eu não tinha oportunidade? Era um negócio muito doido, muito louco. Então, era muito pior. Hoje você tem mais flexibilidade. Você chega na empresa, você não conhece os processos, você aprende o processo. Então, a empresa vai te olhar e vai te aproveitar ou não, dependendo do teu desempenho. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu era crua. Ou você sabia ou você não sabia. Então era muito mais difícil. Hoje eu acho que está bem melhor. Não vou dizer que está bem melhor, mas melhorou bastante. Tem que melhorar mais, mas melhorou bastante. Existem vários programas, como esse que eu trabalho, no programa Jovem Aprendiz. Existem estágios em diferentes ocasiões, né, de formação, né? Existem outros programas. Mas eu não acho que a empresa ela tem que deixar de exigir a qualificação, né? O nosso grande problema aqui no Brasil, e tem outros países com certeza, é a questão de qualificação. O Brasil ainda é um país muito generalista, ele não tem pessoas profissionais e nós ainda não estamos, as pessoas não se preocupam ainda em se qualificar melhor. Nós precisamos de profissionais mais de ponta, profissionais que tenham um segmento completo, né? Porque ter apenas uma graduação, por exemplo, hoje não adianta. Você tem que acolher a sua graduação e se especializando naquela área que você escolheu para atuar, né? Porque está aí a nossa carência, a carência de profissionais melhor qualificados, porque vaga no mercado tem. O que nós não temos hoje é profissionais qualificados. O mercado está aberto para quem quer se qualificar. Que conselho você daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora? Conselho: aproveitem tudo que vocês puderem aproveitar. Façam bastante cursos. Façam bastante mesmo, tipo, absorvam bastante experiências, conhecimentos, que isso vai ser muito bom para vocês. Quando eu disse que eu não me arrependo, eu me arrependo de algumas coisas. Tipo, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos e a fase de adolescente, né, de você querer rua e passear e brincar e sair. Então, isso eu dava preferência. E as coisas que eu podia ter dado, né, ter mais, me focado mais, eu não foquei. Então, o meu conselho é: vocês busquem mesmo, estudem mesmo, porque é o caminho. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver como é bom. O estudo é importante, extremamente importante. Qualidade de vida, tudo isso vai ser gerado com o estudo. Né? Não adianta querer hoje somente ficar brincando, saindo, namorando. Não, tem que focar um pouco sim, em estudo. É o nosso maior legado. É o que vai fazer com que nós possamos abrir várias portas na nossa vida. Então, a formação, o estudo, a cultura, o conhecimento de como o mundo está, né? O conhecimento da sua área em específico, né? Esse conhecimento social,
né, que se tem que ter, né, para que você possa lidar melhor com as pessoas, para você atender melhor os seus clientes, para você fazer com que as pessoas tenham uma melhor consciência humanística e social, né, a gente só adquire através do estudo. Então o estudo está para toda a nossa vida. A gente tem que ter prazer em estudar. Estudar não é algo maçante. Estudar tem que ser feito com prazer. E quando a gente trata o estudo com prazer, ele não é maçante, ele não é chato, ele não é ruim. É como jogar bola, é como tomar um sorvete, é como comer uma comida que nós gostamos, né? O estudo tem que ser assim na nossa vida, tem que ser algo cotidiano e tem que ser prazeroso. Diz uma coisa, o que é exatamente sucesso para você? Sucesso. Bom, sucesso para mim é eu ter conquistado o que eu conquistei. Isso para mim é um sucesso. Eu ter vencido, para mim é um sucesso. Eu acho que é isso. Conquista é você vencer as dificuldades, as barreiras. Isso é o meu sucesso para mim. O sucesso é ser feliz naquilo que se faz. Se você faz algo que não te traz felicidade, procure o caminho da sua felicidade. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida adulta trabalhando. Né? Maior tempo do nosso dia trabalhando. Então o que nós fazemos tem que nos trazer felicidade, tem que trazer alegria, tem que trazer paz, tem que trazer satisfação. Então, galera, como nós vimos nessa matéria, a Flaviana trabalha como administradora e o Anselmo como professor. Professores totalmente diferentes, objetivos diferentes e idades diferentes. Ambos tinham a primeira opção do que desejavam como profissão de vida. Entretanto, com os acontecimentos da época, acabaram trilhando outros caminhos que desviaram dos seus ideais. Mas isso não significou insatisfação ou que tudo tenha dado errado. Ficou bem claro que não é necessário pagar uma faculdade para se dar bem na vida. Há outros métodos, como os de provas, para conseguir uma faculdade de boa qualidade. Mas para isso, é necessário se dedicar aos estudos e focar no desejo de querer aquilo que você quer. Se não der certo, tente novamente. Conseguir o que quer, no tempo que se quer e lutar para conseguir, é uma das maiores motivações para alcançar. Agora, não se preocupe com o primeiro emprego. Experiência é sempre bem-vinda. Independente do cargo, é mais que possível criar laços no ambiente de trabalho para te ajudarem a crescer ou até mesmo amigos para jogar conversa fora, bem como amizades que ficam e que vão, não se esquecendo dos momentos sérios e descontraídos que este ambiente proporciona. Lembre-se, muitas das vezes o que escolhemos para a nossa vida acaba não tendo tanta importância. Quando nos desviamos do caminho, nos deparamos com algo que realmente nos faz querer estar lá. Assim, quando alcançamos o que desde o início almejamos, nos gratifica em muitos sentidos. Barreiras foram feitas para serem quebradas, experiências aprimoradas, sonhos para se tornarem realidade, vontade para fazer acontecer. E aqui terminamos e esperamos que tenha absorvido bem o propósito do vídeo, mas você continua construindo o seu futuro para você e por você. Being young and